Números 18. Eu quero abordar com vocês alguns pontos muito importantes desse texto aqui. E esse texto ele vai trazer um dos pontos que eu quero marcar aqui, que nós já falamos desde os textos lá do Êxodo sobre o sacerdócio cristão. Nós entendemos o sacerdócio dessa antiga aliança tranquilo e perfeitamente, e nós devemos trazer isso aqui para a nova aliança, para a aliança da graça, o sacerdócio no cristianismo. E esse texto do capítulo 18 de Números, o título dele, o tema desse quadro, deveres e direitos dos sacerdotes. Então tem dever e tem direitos dos sacerdotes. Amém? Disse o Senhor a Arão: tu e teus filhos e a casa de teu pai contigo levarei sobre vós a iniquidade relativamente ao santuário. Tu e teus filhos contigo levareis sobre vós a iniquidade relativamente ao vosso sacerdócio. Também farás chegar contigo a teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se ajuntem a ti e te sirvam quando tu e teus filhos contigo estiverdes perante a tenda do testemunho. Farão o serviço que lhes é devido para contigo e para com a tenda, porém não se aproximarão dos utensílios do santuário, nem do altar, para que não morram, nem eles nem vós. Ajuntar-se-ão a ti e farão todo o serviço da tenda da congregação. O estranho, porém, não se chegará a vós outros. Vós, pois, fareis o serviço do santuário e o do altar, para que não haja outra vez ira contra os filhos de Israel. E eis que tomei vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel. São dados a vós outros para o Senhor, para servir na tenda da congregação. Mas tu e teus filhos contigo atendereis ao vosso sacerdócio em tudo concernente ao altar. Entenderam? Concernente ao altar. O sacerdote precisa ter vida no altar. E ao que estiver para dentro do véu, que é santuário, que é o santo dos santos, é aquilo que em Mateus 6 Jesus chama do secreto, dentro do véu. Isto é vosso serviço. Eu vos tenho entregue o vosso sacerdócio por ofício como dádiva. O sacerdócio é uma dádiva. Deus entrega. É uma dádiva. Porém, o estranho que se aproximar morrerá. Vamos ler essas últimas palavras juntos, todos juntos. Porém, o estranho que se aproximar morrerá. Disse mais o Senhor a Arão: eis que eu te dei o que foi separado das minhas ofertas, com todas as coisas consagradas dos filhos de Israel. Dei-as por direito perpétuo, como porção a ti e a teus filhos. Isso terás das coisas santíssimas, não dadas ao fogo, todas as suas ofertas, com todas as suas ofertas de manjares, e com todas as suas ofertas pelo pecado, e com todas as suas ofertas pela culpa, que me apresentarem, serão coisas santíssimas para ti e para teus filhos. No lugar santíssimo o comerás, todo homem o comerá, ser-te-á santo. Também isso será teu, a oferta das tuas dádivas, com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel. A ti, a teus filhos e a tuas filhas contigo, dei-as por direito perpétuo. Todo o que estiver limpo na tua casa as comerá. Todo o melhor do azeite, do mosto e dos cereais, as suas primícias que derem ao Senhor, dei-as a ti. Os primeiros frutos de tudo que houver na terra, que trouxerem ao Senhor, serão teus. Todo o que estiver limpo na tua casa o comerá. Toda coisa consagrada irremissivelmente em Israel será tua. Todo o que abrir a madre de todo ser vivente que trouxerem ao Senhor, tanto de homens como de animais, será teu. Porém os primogênitos dos homens resgatarás. Também os primogênitos dos animais imundos resgatarás.
O resgate, pois, desde a idade de 1 mês os resgatarás, será segundo a tua avaliação por 5 ciclos de dinheiro, segundo o ciclo do santuário, que é de 20 geras. Mas o primogênito do gado, ou o primogênito de ovelhas, ou o primogênito de cabra não resgatarás. São santos. O seu sangue aspergirás sobre o altar, e a sua gordura queimarás em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. A carne deles será tua, assim como será teu o peito movido e a coxa direita. Todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, dei-as a ti e a teus filhos, e as tuas filhas contigo por direito perpétua, a aliança perpétua de sal perante o Senhor. É esta para ti e para a tua descendência contigo. Disse também o Senhor a Arão: na tua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam serviço da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e moram. Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo é para esse e para todas as vossas gerações. E não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel, porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas. Porquanto eu lhes disse no meio dos filhos de Israel: nenhuma herança tereis, disse o Senhor a Moisés. Também falarás aos levitas e lhes darás, quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos dei por vossa herança deles, apresentareis uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Atribuir-se-vos-á a vossa oferta como se fosse cereal da eira e plenitude do lagar. Assim também apresentareis ao Senhor uma oferta de todos os vossos dízimos que receberdes dos filhos de Israel, e deles dareis a oferta do Senhor a Arão, o sacerdote. De todas as vossas dádivas apresentareis toda a oferta do Senhor, do melhor deles a parte que lhes é sagrada. Portanto lhes dirás: quando oferecerdes o melhor que há nos dízimos, o restante destes, como se fosse produto da eira ou produto do lagar, se contará aos levitas. Comê-los-eis em todo lugar, vós e vossa casa, porque é vossa recompensa pelo vosso serviço na tenda da congregação. Pelo que não levareis sobre vós o pecado, quando deles oferecerdes o melhor, e não profanareis as coisas sagradas dos filhos de Israel, para que não morais. Esse texto, ele tem por tema principal o sacerdócio e o trabalho no sacerdócio. Como se mover no sacerdócio. Todos os movimentos do Senhor são proféticos, todos. Deus se move apostolicamente e o próprio Deus se move profeticamente. O Antigo Testamento todo, Deus se movia profeticamente em direção ao Novo Testamento. As figuras do Antigo Testamento apontavam para a realidade do Novo Testamento. Então uma figura não é uma árvore, mas é a sombra. Então essa sombra aponta para uma árvore. As figuras do Antigo Testamento, todas elas eram proféticas em direção ao Novo Testamento, todas. Deus criou o mundo em 6 dias. Esses 6 dias representam todos os dias da vida da terra, a existência da terra. Todas as coisas que Deus criou, dando ordens, Deus ordenou que a terra produzisse. A terra produz riqueza até hoje. Deus é profético. Deus é profético em toda a sua criação. No 6º dia Deus criou o homem. E o homem, o Adão, representa Jesus. Do Adão Deus tirou a Eva, da costela de Adão foi tirada a Eva representa a igreja. Deus é totalmente profético. Na cruz o Senhor Jesus foi ferido, o seu lado foi aberto,
e líquido de parto saiu da sua lateral e nasceu a igreja. Deus é profético em todas as suas figuras, tudo que Deus fala. A oferta de Abel é profética e ela fala de Jesus. Tudo no Antigo Testamento é profético, são as sombras do Novo Testamento. Em Hebreus 10, verso 1, o autor diz assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não imaginem real as coisas, nunca jamais podem tornar perfeitos os ofertantes, como os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente lhes ofereceram, porque aqueles antigos sacrifícios eram proféticos, eles eram sombras, e eles tinham uma mensagem que remetiam a Cristo. Mas o texto diz que tem sombra dos bens vindouros. 1 Coríntios 13, 12, 1 Coríntios 13 é o texto que o apóstolo Paulo fala sobre amor. Não importa se você faz isso, aquilo, se você não tiver amor, nada acontece. E nesse texto, 1 Coríntios 13, 12, Paulo fala assim: porque agora vemos como em espelho, obscuramente, e então o veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Então eu quero que você ore comigo e você veja que os tempos que nós estamos vivendo hoje também são proféticos. Se o Antigo Testamento era profético em relação ao Novo Testamento, o Novo Testamento hoje, o período da graça, é profético em direção ao céu, em direção à eternidade. Assim como nós olhamos para a eternidade e o céu e entendemos a partir de figuras, tipologias, dessa forma a igreja do Antigo Testamento olhava e via o cumprimento da promessa através de figuras. Quando nós celebramos a ceia, nós não apenas falamos do corpo de Cristo, nós não apenas falamos do sangue que foi vertido, mas nós anunciamos a mesa da eternidade. Nós anunciamos a mesa aonde a igreja vai se assentar para a comunhão eterna. Nós estamos falando da vida de Jesus. Quando nós tomamos a ceia, todas as vezes nós trazemos essas mesmas palavras. Quando nós tomamos a ceia, nós lembramos da morte de Jesus. O apóstolo Paulo manda celebrar. Era uma figura, era uma sombra do Antigo Testamento que aconteceu no início para a iniciação do Novo Testamento. Quando nós tomamos a ceia, nós lembramos do dia da nossa conversão. O dia da nossa conversão é figura. Ela é real, mas ela é uma figura do quê? Da eternidade. E quando nós tomamos a ceia, nós anunciamos a vinda de Jesus, porque nós anunciamos a próxima figura. Nós somos proféticos quando nós tomamos a ceia. Então essas figuras do Antigo Testamento apontavam para as do Novo Testamento. Nós estamos no Novo Testamento, e tudo que a igreja do Senhor Jesus promove sobre a terra é profético em direção à eternidade e o céu. Amém? Você pode glorificar a Deus por esse mistério. Você entendeu isso? O sacerdócio do Antigo Testamento mostrava para a igreja do Novo Testamento. O Antigo Testamento, todo esse movimento sacerdotal que o Senhor Jesus, que o Senhor Deus move a partir de Arão e seus filhos, é uma figura do Novo Testamento. Então esses sacerdotes teriam que ser da tribo de Levi. E todo esse texto aqui dá uma ênfase muito grande que a tribo de Levi não ganharia terras em Canaã, mas eles cuidariam das coisas do Senhor. Todos os dias eles estariam ali empenhados no sacrifício, na intercessão. Alguns tiravam cinzas do altar, outros procuravam madeira para queimar os sacrifícios, outros limpavam os animais. Os sacerdotes tinham o trabalho o tempo todo para o templo, não sobrava tempo para as outras coisas. Enquanto que as outras tribos receberiam terras para o plantio de cereais, para a criação de ovelhas, ovinos, caprinos, os levitas, a lavoura deles era o templo, era o tabernáculo, era o trabalho do Senhor. Então, se tudo isso, esse movimento sacerdotal do Antigo Testamento é profético, ele fala da igreja do Novo Testamento. E o apóstolo Pedro puxa isso em 1 Pedro 2,9, e ele diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio
real. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, não erais sacerdote, mas agora sois povo de Deus, ou sois sacerdote de Deus. Meus irmãos, dito tudo isso, nós precisamos entender que o sacerdócio do deserto, o sacerdócio instituído por Deus ali, nessa cabeça de raça sacerdotal, que foi o Arão e seus filhos, do tabernáculo do Antigo Testamento, profeticamente falava da igreja de Jesus. O verso 7, o verso 4, começando, o verso 4 diz assim: ajuntar-se-ão a ti, farão todo o serviço da tenda da congregação. O estranho, porém, não se chegará a vós outros. Eu quero abordar alguns pontos nesse texto hoje. Eu quero compartilhar e partir com vocês a minha meditação sobre esse texto. E algo que me chamava bastante atenção já durante alguns outros textos é isso aqui. O Senhor sempre enfatiza isso. O estranho, porém, não se chegará a vós outros. E a pergunta é: quem é esse estranho que não poderia se chegar ao sacerdote e não poderia se chegar a Deus? Quem era esse estranho? Quando você olha comigo no capítulo anterior aqui, no capítulo 16, no verso 40, depois daquela cena lá da sedição do Corá e aqueles 250 que levaram incensários, ficou uma marca ali colocada sobre o altar e ficou um memorial. Que memorial que é esse? 40. Por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho, você entendeu isso? Nenhum estranho que não for da descendência de Arão se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Corá e o seu grupo, como o Senhor lhe tinha dito por Moisés. Quem é esse estranho? Quem é esse estranho? Quem é esse estrangeiro aqui que não podia se chegar nem ao sacerdote, nem ao tabernáculo e nem ao Senhor? Quando nós olhamos em Êxodo, capítulo 12, vale a pena a gente folhear rapidinho ali. Êxodo 12, guarda ali o texto de Números marcado. Em Êxodo 12, verso 48, é esse texto da saída do Egito naquela noite. E o Senhor dá ali uma ordem também em relação àquela primeira ceia, a ceia do cordeiro. Êxodo 12, 48, amém? Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor. Olha só, quem é esse estranho? Quem é esse estrangeiro? O estranho era todos aqueles que não descendiam de Abraão, Isaque, Jacó e José. Aqueles que não tinham em si, correndo o sangue, a genética de Abraão, eram estranhos. Porque o Senhor chamou Abraão para fazer um povo a partir do Abraão. O Abraão ali é o cabeça de raça, é o primeiro que saiu de Ur dos Caldeus para formar um povo para Deus. Por isso que depois, mais tarde, Deus levou a nação de Israel de volta para Ur dos Caldeus, na Babilônia, e disse assim: vamos começar de novo? Vamos ver se agora vocês entenderam, porque o primeiro veio de Ur dos Caldeus. Então quem é esse estranho aqui? Em primeiro lugar, é aquele que não era da linhagem de Abraão. Estranho. Então alguém que não era da linhagem de Abraão não podia se achegar a Deus, ao sacerdócio, não podia se achegar ao sacrifício, não tinha direito de compartilhar ou de comungar com o sacerdócio de Deus. Amém? Isso aqui é uma afirmação. Mas esse texto aqui traz aqui uma oportunidade, nós já vamos ler agora. Como que esse estrangeiro, ou aquele que não era da linhagem de Arão, poderia se achegar à mesa da ceia? Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então se chegará e observará e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá
dela. Tem duas coisas aqui. Primeiro, o estrangeiro que queria fazer parte do povo de Deus, queria se assentar à mesa do Cordeiro, precisava procurar uma casa onde havia um judeu, que era natural, era legítimo do sangue de Abraão. E segundo, teria que fazer uma aliança com Deus, teria que se circuncidar. Então, duas coisas. Alguém hoje que não é cristão, que não descende do Espírito Santo e quer se achegar para ser sacerdócio do Senhor, ele precisa fazer duas coisas. Ele precisa se achegar a uma família que tem o Espírito Santo e precisa fazer uma aliança com o Senhor. Amém? Isso são figuras do Antigo que nós vamos colocar no Novo. Nós vamos voltar lá para Números. Amém? Então nós continuamos fazendo essa pergunta: quem é esse estranho? Quem é esse estrangeiro do Antigo Testamento que não podia se achegar a Deus? No Novo Testamento também tem estranho. No Novo Testamento também tem estrangeiro que não pode se achegar a Deus. Mas nós não vivemos no tempo da graça, que qualquer um pode cruzar as mãos e fechar os olhos e já está na presença do Senhor. Nós vemos nas Escrituras Sagradas os mesmos textos com a mesma essência do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Por exemplo, Mateus 7, 22 e 23, Jesus diz assim: muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome não expelimos demônios, em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Jesus está dizendo: eu não conheço vocês, vocês são estranhos, vocês são estrangeiros. Então, como essa pessoa estava ali na igreja há muitos anos ali, e ela chega diante de Jesus no juízo final, e Jesus diz para ela: eu não conheço, você é estranho. É possível isso? O texto diz que sim, estranhos e estrangeiros. Em João 8,44, ali Jesus dá uma resposta sobre os fariseus. Os fariseus interpelavam Jesus o tempo todo. E em João 8, nesse texto ali, Jesus está conversando com os fariseus, e os fariseus estão dizendo: nós somos filhos de Abraão, nós temos Abraão por pai, nós temos Moisés por pai, que é o pai da lei. Então como tu diz que nós não temos pai? Porque Jesus tinha dito para os fariseus: vocês são órfãos, vocês não têm pai. Então os fariseus dizem de volta para Jesus: nós temos por pai Abraão, qual é a nossa veia? O sangue de Abraão. Aí Jesus fala para eles assim: vós sois filhos do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Jesus está dizendo: vocês são fariseus, vocês conhecem a Bíblia, conhecem as Escrituras, mas vocês são estranhos. Eu não conheço vocês. Todas as orações, todos os cultos, todos os louvores, todo o sacrifício que vocês fazem não sobe para o céu, porque vocês são estranhos. E os fariseus eram estranhos e estrangeiros para Jesus. Estranhos. Em 1 Coríntios 8, verso 3, o apóstolo Paulo diz assim: mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Então o texto vai concretizar e vai conectar a gente com essa ideia. Quem é conhecido por Ele? Aqueles que amam a Deus. Mas amar a Deus não é só dizer da boca para fora: eu amo o Senhor, eu te amo, Deus. Porque amar a Deus não envolve palavras, envolve atitudes, conexão espiritual. Amar a Deus envolve principalmente sacrifício do coração e da alma, sacrifícios espirituais, sacrifício de convites, sacrifício de dar o braço a torcer. Amar o Senhor consiste em sacrifícios. Nós não sacrificamos mais um animal, nós não vamos sair por aí comprando um cordeiro para a gente sacrificar num altar. Não é mais dessa forma, mas nós sacrificamos o nosso coração, porque o nosso sacrifício hoje é vivo, e ele precisa ser agradável ao Senhor. Jeremias 30, verso 22, o profeta diz: vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Quando todo o tratamento daquele texto está falando de um arrependimento, de uma volta para o Senhor, e todo aquele texto vai induzindo a gente a entender que a raça de Israel, o povo de Israel, eles eram estranhos para Deus, estranhos. Eles iam ao templo, mas o culto era estranho, a oração era estranha,
O louvor era estranho, era tudo esquisito, não subia para o céu. Então o texto vai dizendo, induzindo a gente a entender que tudo era estranho, o povo era estranho, mas há uma palavra de reconciliação. E quando houver uma reconciliação, então vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Vocês serão meus conhecidos. Jeremias 30, verso 22. João 14, verso 6, é um texto que nós conhecemos. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Meus irmãos, o sacerdócio começa em Jesus. Sem Jesus, nenhuma pessoa é sacerdote. Nós precisamos entender profundamente isso aqui. Aquele que está fora de Cristo é um estranho. Aquele que está fora da família, que nunca entrou numa família da fé, que está fora da família. Aquele que não se assenta na mesa com o cordeiro. E aquele que não é circuncidado, circunciso espiritual, que não fez aliança com o Senhor, ele pode levantar o que ele quiser na presença de Deus. Ele pode queimar a perna dele, cortar a perna e oferecer para Deus, cortar o braço, oferecer o olho. Não vai acontecer absolutamente nada. Meus irmãos, nós precisamos entender uma coisa muito profunda. Aquele que está fora de Cristo não está apto para o sacerdócio. Isso aqui é muito sério. Aquele que está fora de Cristo não está apto para o sacerdócio. Então, uma coisa é a pessoa aprender alguns métodos. O que eu faço, pastor? Naquilo outro. Outra coisa é executar um sacerdócio da alma. É chegar diante de Deus legítimo para interceder e ser um sacerdote. Então, um homem da sua casa, como marido, como pai, que está fora de Cristo, ele não está apto para o sacerdócio. Uma mulher, mãe, esposa, que está fora de Cristo, não está apta para o sacerdócio. Então, às vezes nós falamos isso mesmo. Coloca a mão sobre a sua criança, ora sobre os filhos, mas seus pais não estão aptos para o sacerdócio, essa oração vai ser simplesmente vazia. É a mesma coisa que fazer a oração diante de um ídolo, é vazia. Mas a legitimidade do sacerdócio vem quando a pessoa faz uma aliança com Jesus, e ela está na família de Cristo. Há uma circuncisão espiritual, e Deus aceitava sacrifícios, intercessões, cultos apenas dos sacerdotes. Ninguém mais podia fazer sacrifícios, ninguém mais podia entrar no Santo dos Santos, ninguém mais tinha o acesso ao santo lugar, diante do candelabro, diante da mesa da proposição com os pães, e diante do altar onde é que se queimava incenso. Ninguém mais tinha acesso a isso. Para que alguém tivesse acesso ao candelabro, que é os 7 Espíritos de Deus, é a presença do próprio Deus iluminando o espaço, para que alguém tivesse acesso ao pão, aos 12 pães sobre a mesa da proposição e sobre o azeite na botija, para que alguém tivesse acesso ao incenso queimando, que é o louvor e a oração do povo, ele teria que ser sacerdote. Quem não é sacerdote pode pegar o violão, uma música, um teclado e cantar horrores de afinado, mas não é apto para o sacerdócio. Pode orar uma coisa mais linda de uma oração assim, pode levantar uma emoção na igreja, uma emoção na família, na parentela, naquele almoço Dia das Mães. Meu Deus, como essa pessoa ora lindo! Mas se não é sacerdote, não é apto para aquele sacerdócio. E eu quero fazer um apelo nessa noite. Você conhece o teu coração. Se você não é apto para o sacerdócio, você não pode mais viver dessa forma. Você precisa fazer uma aliança com Deus. Meus irmãos, viver sem aliança com Deus é perder a vida, é perder caminhos, é viver perdido. Viver sem aliança com Deus é construir uma escada, botar uma escada na parede, e quando chegar lá em cima entender que colocou a escada na parede errada.
é viver sem aliança. Isaías 59, verso 2, o profeta diz assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O texto fala que Deus não ouve onde não há sacerdócio. A nação tinha perdido o sacerdócio, a família tinha perdido o sacerdócio. Uma igreja pode perder o seu sacerdócio, uma casa, um casal pode perder o seu sacerdócio. Então vem aquele período de vazio, de escuridão, de dúvidas, assim, Deus não fala mais, eu não sinto mais nada, o coração está duro. Perderam o sacerdócio. João capítulo 9, verso 31, ora, nós sabemos que Deus não ouve pecadores. Eram os fariseus falando. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Os fariseus admitindo que eles não poderiam assumir o sacerdócio, mas eles estavam enganados. E eles falam uma verdade aqui. Eles dizem aqui: ora, sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Meus irmãos, aquele que está fora de Cristo não está apto para o sacerdócio. E o nosso sacerdócio, ele precisa crescer. Quem tem sacerdócio, o sacerdócio cresce e desenvolve, amadurece. Nós chegamos a novas fases do nosso sacerdócio. Chega um período da nossa vida que nós não vamos ler apenas um capítulo da Bíblia. Nós vamos querer algo a mais. O nosso sacerdócio se desenvolve. Mas quem não tem sacerdócio sempre fica na mesma. Isso nós chamamos de religiosidade. Na religiosidade, a pessoa aprende a falar amém, aprende a cantar, aprende a executar os rituais de um culto, mas não é sacerdote, porque a legitimidade sacerdotal, ela vem do céu, ela vem do Senhor. Hebreus 10, 22, o texto fala: aproximamo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. O texto aqui fala: aproximamo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. E fé sempre é fruto do relacionamento com Deus. Então, quando existe fé? Quando há relacionamento. E quando há relacionamento? Quando um sacerdócio está em andamento. Quando aquele sacerdote todos os dias se aproxima do Senhor, no Santo dos Santos, no secreto do Senhor. Aproximamo-nos com sincero coração, em plena certeza. E o texto diz: tendo o coração purificado. Então o texto fala de purificação, fala de uma lavagem com o sangue de Jesus, com a água da vida. Purificação. E da má consciência, lavado o corpo com água, fala de santificação de vida. E o sacerdócio, ele é um sacerdócio de serviço. Meus irmãos, nós não vamos apenas falar isso aqui de praxe, mas há uma preocupação para que todos aqui da nossa comunidade sejam sacerdotes. Meus irmãos, terrível coisa é um rapaz casar e ele assumiu uma casa e ele não assumiu antes que isso uma aliança com Jesus. Terrível, é para se perder na vida. Terrível coisa é uma moça casar, entrar num casamento, mas ela ainda não fez uma aliança com Jesus. Meus irmãos, casamento também é batalha espiritual. E aonde não há sacerdócio estabelecido, demônios se infiltram naquela casa e tomam posse da autoridade daquela pessoa, daquele lugar. Nós não somos campo neutro, ou nós pertencemos para o Senhor Jesus, temos uma aliança, ou nós pertencemos para os demônios. Então a quem nós queremos pertencer? Nós queremos ter aliança com quem? O texto propõe que todos nós tenhamos uma aliança com Jesus. Para fazer uma circuncisão na alma, fazer uma aliança de sangue com Jesus, você precisa ser um sacerdote. Como que você vai orar pela sua casa
se você não é um sacerdote? Como que você, marido, vai colocar sua esposa, seus filhos na presença de Deus todas as manhãs, se você não é apto para o sacerdócio? Você está entendendo? Um homem que não é apto para o sacerdócio, ele vai falar com o guarda-roupa, com a cama, com a cortina, com a janela. Um homem não apto para o sacerdócio, ele vai falar com a parede, com o foro, com a própria imaginação. Ele acha que Deus está ali. De fato, Deus é onipresente, onisciente, mas há uma diferença entre Deus onisciente, onipresente e Deus presidente. Deus presidia a nossa vida. Meus irmãos, como que uma esposa, uma mãe, uma dona de casa vai levar a sua casa, a sua família, o seu casamento diante da presença de Deus, se ela não é apta para o sacerdócio? Você precisa entender isso. É necessário fazer uma aliança com Deus. E essa aliança nos leva a sermos aptos para o sacerdócio. Para a gente conseguir interceder por alguém. Para a gente ser ouvido nos céus. Para nosso culto aqui dessa noite, valeu a pena. Se nós não somos aptos para o sacerdócio, nós viemos aqui ao culto, nós cantamos, e hoje o louvor estava maravilhoso, amém? Mas você tem ideia que se a gente não é apto para o sacerdócio, isso foi cantado para os outros e para as paredes? Não subiu ao céu. Se nós não somos aptos para o sacerdócio, os nossos dízimos e nossas ofertas apenas vão engordar os números do livro do caixa. Mas nós não queremos isso. Nós queremos um dia chegar diante de Deus e Deus nos chamar de servo bom e fiel, entra no gozo do Pai e está tudo anotado. As nossas ofertas, nossos sacrifícios de tempo, de tudo, estarão anotados diante do Senhor. Eu quero isso. Eu tenho que ser apto para o sacerdócio. E a única forma de ser apto para o sacerdócio é em Jesus Cristo, fazendo uma aliança com Ele, e estar na família do Senhor, assentado na mesa. Então o sacerdócio também exige serviço. O sacerdócio do Senhor, ele é uma responsabilidade. Nós temos que ter responsabilidade com o ofício que o Senhor nos deu no corpo de Cristo. No verso 7, o texto deixa bem claro aqui, amém? Vamos lá, Números 18, verso 7. Eu vou ler e você vai acompanhar. Meus irmãos, não tem como comprar sacerdócio, gente. Não tem como comprar, não tem como pagar. O texto aqui diz: mas tu e teus filhos contigo atendereis ao vosso sacerdócio, em tudo concernente ao altar, e ao que estiver para dentro do véu, isto é o vosso serviço. Eu vos tenho entregue o vosso sacerdócio por ofício como dádiva. Meus irmãos, agora eu vou falar com você que tem sacerdócio. Você tem um dia que você entregou a tua vida para Jesus. Você sabe, há um testemunho para você da tua mudança. Há um testemunho de você da sede que você tem do Espírito Santo. Há um testemunho para você da obediência que você tem andado no Senhor Jesus. Para você, o sacerdócio desceu do céu para você. O sacerdócio é santo. Ame o sacerdócio. Não negocie o seu sacerdócio por nada. E tenha intrepidez para você andar no seu sacerdócio. Interceder pelas pessoas. Orar, pregar, ensinar. Ser intrépido, corajoso. Amém? Ame o seu sacerdócio. Nós precisamos cuidar do sacerdócio como algo muito valioso. Muito valioso. Porque ele veio do céu. E nós um dia temos que devolver esse ofício para o Senhor. Então, se nós podemos entrar na presença do Senhor pelo sacerdócio que Ele nos entregou, mas não é nosso. Essa escada não é nossa. Esse caminho não é nosso. Esse duto não é nosso. É dele. E Ele pedirá contas do nosso sacerdócio. Ele pedirá contas do que nós fizemos com o sacerdócio. O sacerdócio exige serviço. O verso 5 e o verso 6, você pode olhar comigo ao o serviço do sacerdócio, sabe? Às vezes as pessoas pensam: entrei em Cristo
e daqui para frente a minha vida vai ser só uma maravilha. Deus vai derramar pãozinho do céu, aguinha da rocha. Não, em nosso sacerdócio cristão, nós temos trabalho. Todos os dias nós precisamos preparar nossa comida espiritual. Nós precisamos pegar a despensa do Senhor, entrar na despensa e montar um cardápio. Todos os dias. Nós precisamos montar a comida espiritual para a nossa semana, para o nosso mês, marcar textos que vão ser a base da nossa fé, onde é que nós vamos cravar as estacas de divisa. Nós temos serviço. Verso 5. Vós, pois, fareis o serviço do santuário. O que acontecia no santuário? Era o Santo dos Santos. Era o lugar onde é que havia a Arca da Aliança, com as tábuas da lei, com o pote de ouro, com o maná, onde estava o bordão do Arão que floresceu. No santuário havia em cima da arca o propiciatório, por de meio das asas dos querubins Deus falava. O santuário é o lugar onde Deus ministra a nossa vida. Então esse era o trabalho do sacerdote. Esse é o trabalho de todo sacerdote do Novo Testamento. Seu sacerdócio do Antigo Testamento, seu sacerdócio do Antigo Testamento vinha de um pai, e esse pai era Arão, cabeça de raça. No Novo Testamento, o sacerdócio vem de Jesus. Jesus é o segundo Adão. Jesus é a cabeça de raça da igreja de Jesus. E todo sacerdócio em Cristo precisa frequentar o santuário. Por isso que nós ensinamos no nosso culto que nós precisamos frequentar o lugar secreto. Jesus ensinou sobre o lugar secreto? Sim, nós precisamos do lugar secreto. Então, uma das evidências de que eu não sou um sacerdote é quando eu não tenho lugar secreto. É uma das evidências. Eu não preciso do lugar secreto, eu não tenho vontade de lugar secreto, eu não tenho vontade de chegar diante da Arca da Aliança, porque me incomoda, porque eu não acho necessário. É uma das evidências que você não tem sacerdócio. Mas a grande evidência do sacerdócio é a fome, é a sede pela palavra, a responsabilidade. Até naqueles dias que não se está muito bem, porque nós temos um corpo humano, às vezes o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Até naqueles dias nós vamos diante do sacerdócio, diante do altar, diante do santuário, por causa da responsabilidade espiritual que nós temos. Porque nós imaginamos, nós entendemos que se nós não frequentarmos o lugar santo, nós podemos ser infiltrados por demônios. E nós não queremos isso. Responsabilidade pela família, responsabilidade pela igreja, aqueles que são líderes na igreja, responsabilidade. É por isso que nós precisamos exercer o nosso sacerdócio. Nossa luta não é contra carne e sangue. Verso 5: Vós, pois, fareis o serviço do santuário e o do altar, para que não haja outra vez ira contra os filhos de Israel. E eis que tomei os vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel, são dados a vós outros para o Senhor, para servir na tenda da congregação. Nós não somos sacerdotes sozinhos. Há sacerdócio andando junto conosco. Sacerdotes sempre se movem em um grupo. Uma igreja de Jesus precisa ser um grupo de sacerdotes. Então Deus está falando para o Arão e para os filhos: vocês não vão executar o sacerdócio sozinhos, mas eu vou dar para vocês pessoas que vão andar com vocês em sacerdócio. Todas as pessoas que o Senhor Jesus mandar para a nossa comunidade precisam ser colocadas na aliança com Deus. E nós precisamos colocar elas contra a parede para que elas tenham uma decisão por Jesus, para que elas andem em sacerdócio junto com nós. Amém? Nós precisamos reproduzir sacerdócio na nossa vida. O nosso ministério precisa reproduzir sacerdócio. Nós não temos que ter medo de pregar o Evangelho para as pessoas e ensinar que elas precisam tomar uma decisão e fazer uma aliança com Deus. Precisa ser sacerdote. E no verso 1, serviço. Disse o Senhor a Arão: tu e teus filhos e a casa de teu pai
contigo levarei sobre vós a iniquidade. Quem levou sobre nós toda a nossa iniquidade? Isaías 53. Jesus. E nós somos sacerdotes que nós representamos Jesus. Então a nossa responsabilidade é representar o nosso mestre, o nosso Senhor, o nosso Rabi, o nosso Senhor da nossa alma, que é Jesus. E Jesus mandou que a gente representasse a Ele de tal forma que os homens glorificassem o nome dEle. Então, representar Jesus é um dos trabalhos nossos. Levar a cruz é trabalho. Negar a si mesmo é trabalho. E nesse texto do verso 1, sobre vós a iniquidade relativamente ao santuário, tu e teus filhos contigo levarei sobre vós a iniquidade relativamente ao vosso. Então tem o sacerdócio de Jesus. Jesus levou sobre ele todas as iniquidades. Nós não podemos levar sobre nós a iniquidade de alguém outro. Mas o texto diz aqui, a iniquidade relativamente ao vosso sacerdócio. Há pessoas que nós precisamos aprender a interceder por elas. Meu irmão, se você é sacerdote, você tem uma aliança com Jesus, é uma pergunta que eu preciso fazer para você. Por quem você intercede todos os dias? Meus irmãos, uma das evidências que o nosso sacerdócio é vivo é quando nós intercedemos por pessoas. Pessoas que estão ao nosso redor, o nosso ministério na igreja, nós precisamos ser intercessores. Há um texto lá em Provérbios que diz que a sanguessuga tem 2 filhas e diz assim, dá. Se nós somos sanguessugas na nossa oração, só pedindo para Deus, dá, nós não somos sacerdotes. E o nosso sacerdócio não é apto. Mas a intercessão por pessoas, ela faz parte do nosso sacerdócio. Você quer ver um sacerdócio de pais que intercedem pelos seus filhos de madrugada? Pais que levantam às 3 horas da manhã para interceder pelos seus filhos. Quem faz isso é sacerdote. E só quem tem a aptidão de sacerdócio faz isso. Quem não é sacerdote, ele diz assim, eu não vou, que Deus que cuide. Mas o sacerdote, ele traz para si essa responsabilidade de interceder, de jejuar, de levar diante de Deus. Ele tem sobre as mãos dele um entendimento de responsabilidade. É o serviço do nosso sacerdócio. No verso 2, também fará chegar contigo a teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se ajuntem a ti e sirvam, quando tu e teus filhos contigo estiveres perante a tenda do testemunho. Traz todo mundo junto. Um dos trabalhos do sacerdócio é reunir a igreja. Você pode dizer um amém, você entendeu isso? Amém. É reunir a igreja, não é separar. Por isso que no nosso trabalho nós não tiramos as crianças para um outro culto enquanto que está o culto. Nós não tiramos idosos, nós tiramos mulheres. O culto, a mesa precisa ser preenchida por todos. Nós não segregamos, não tem como tirar. A igreja tem que estar junta. E as ovelhas precisam ser reunidas. Você entendeu isso? Um dos trabalhos do sacerdócio é trazer todo mundo para junto. A unidade entre irmãos em Cristo. E o salmista, no Salmo 27, 4 e 5, ele diz assim: uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre. A casa de oração é o lugar onde o sacerdócio vai encher a sua alma e recarregar as forças. A casa de oração. Nós não vamos encontrar um sacerdote que falta cultos. Nós não vamos encontrar. Esse sacerdote não existe. Mas existe o sacerdote que cria um caminho para a casa de oração. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. E para a gente encerrar o verso 8 ao verso 14, eu quero trazer aqui uma palavra que você precisa tomar posse disso. Meus irmãos, o diabo tem semeado no meio da sociedade que se converter ao Senhor Jesus, se entregar a Cristo, é entrar numa desgraça. É assim, agora a minha vida vai estar falida, empobrecida, agora eu vou ter que ser triste, sem amigos, sem ninguém. Você precisa tomar posse dessa palavra que Deus tem para você. Estar em Cristo, executar o sacerdócio,
é a vida mais rica e mais gorda espiritual que nós podemos usufruir. Eu vou afirmar isso, eu quero ouvir um amém mais forte. Estar em Cristo e trabalhar no sacerdócio é a vida mais abundante que nós podemos ter. Amém. Amém? Não creia quando o diabo vai falar para você, que quando você vai tomar uma decisão séria, o diabo vai falar para você: não, você vai empobrecer agora. Agora você vai ficar sem amigos. Não, é ao contrário. É a amargura que empobrece, a desgraça que empobrece. Mas a graça de Deus, ela enriquece. E olha o que está reservado para o sacerdócio. Verso 8. Disse mais o Senhor Arão: eis que eu te dei o que foi separado das minhas ofertas, com todas as coisas consagradas dos filhos de Israel, dei-as por direito perpétuo como porção a ti e aos teus. Deus vai sustentar você no teu sacerdócio. Creia nisso, confia nele. Verso 9: isto terás das coisas santíssimas, não dadas ao fogo, todas as suas ofertas, com todas as suas ofertas de manjares, e com todas as suas ofertas pelo pecado, e com todas as suas ofertas pela culpa, que me apresentarem, serão coisas santíssimas para ti e para os teus filhos. Verso 10: no lugar santíssimo comerás, todo homem o comerá, ser-te-á santo, também isso será teu, a oferta das tuas dádivas, com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel, a ti e a teus filhos, as filhas contigo, dei-as por direito perpétuo, todo o que estiver limpo na sua casa comerá. Verso 14: toda coisa consagrada irremissivelmente em Israel será tua. Meu irmão, nós ainda encontramos lá no verso 18, olha que texto lindo esse aqui. O verso 18 diz assim: a carne dele será, amém? A carne dele será tua, assim como será o teu peito movido e a coxa direita. Provérbios 10, 22, o texto diz assim: a bênção do Senhor enriquece e nela não há desgosto. O Senhor estava dando grandes coisas para o povo. O salmista no Salmo 119, verso 57, diz assim: tu és a minha herança, Senhor, tu és a minha porção. Era exatamente isso que Deus estava dando aqui para o sacerdócio. E o sacerdócio deveria passar o sacerdócio aos seus descendentes. Meus irmãos, tem uma das coisas que o diabo tem semeado nas igrejas, que é uma ideia assim, é que não dá para forçar os filhos, sabe? É que os filhos têm que crescer, sabe, pastor? Eles têm que eles mesmos tomar uma decisão. É uma meia verdade. A Bíblia ensina que filho de sacerdote precisa ser sacerdote. Desde pequeno, o pai e a mãe precisam ler a Bíblia e orar com os filhos. O sacerdócio precisa ser passado de pai para filho. Amém? Amém. Olha o verso 19: todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, dei-as a ti e a teus. Então o filho precisa aprender a comer do sacerdócio do pai e da mãe. Amém? É uma palavra profética isso para você. Não era apenas para o Arão, mas para o filho e para os filhos. Isso contigo por direito perpétua. Dei-as a ti e a teus filhos, e a tuas filhas contigo por direito perpétuo. Era a lei. E Deus faz aliança perpétuas com nós. Deus não arranca a aliança quando nós andamos em aliança. Você não precisa ter medo de perder a aliança. E olha só como deveria ser essa aliança. A aliança perpétua de sal perante o Senhor é esta para ti e para a tua descendência contigo. Aliança de sal. Os sacrifícios que eram feitos, o cordeiro, o cabrito, não era queimado sujo, cortado o pescoço e queimado. Ele era limpo, todo limpado. Ele era carneado, tirado a pele, tirado os intestinos, lavado os intestinos, levado aquela sujeira dos intestinos para fora do arraial. Era tudo limpado, era salgado, e então era queimado para o Senhor. Era salgado. E uma das coisas que as pessoas levavam também de ofertas ao templo era o sal. Nos dias de Jesus em Israel, quando nevava, eles jogavam também sal ali no templo, para que o sal derretesse a neve. E aquela neve, aquele sal se tornava insípido, não se dava mais para usar.
Por isso que Jesus fala que se vocês jogarem fora a aliança, vocês se tornam como sal insípido e pisado pelos homens. Mas o sacrifício era salgado. Uma das ofertas que as pessoas levavam era também o sal. Levítico 2,13 fala sobre a aliança de sal. Em 2 Crônicas 13,5, Davi recebeu o seu reino por aliança de sal, o texto diz. Em Marcos 9,50, 9,30, Jesus diz: tenham sal em vós mesmos e vivam em paz. Alianças geralmente eram confirmadas por refeições sacrificiais e o sal sempre estava presente. Além disso, como o sal é conservante, ele facilmente se tornaria símbolo de uma aliança duradoura. Sal era para ser com aliança de sal. E nós não comemos comida sem sal. Nós precisamos colocar sal na comida, certo? Uma comida sem sal é terrível. Até cozinhar o feijão sem sal, o cheiro não é bom. Imagina comer. Nós colocamos o sal para realçar o gosto. E o sal, não dá para ver ele, mas dá para sentir quando ele existe. Era aliança de sal. E essa aliança de sal é para dar essência, para dar gosto na aliança. Por isso que uma vida cristã sem gosto é uma vida cristã sem sal. Mas um cristão com sal, com aliança, ele tem gosto, ele tem temperamento, ele tem vibração, ele tem vida. E para a gente terminar, o verso 28 ao verso 30, eu estava terminando antes, mas vamos terminar agora, 28 ao 30. Assim também apresentareis ao Senhor uma oferta de todos os vossos dízimos que receberdes dos filhos de Israel, e deles dareis a oferta do Senhor a Arão, o sacerdote. De todas as vossas dádivas apresentareis toda a oferta do Senhor, do melhor delas a parte que lhes agrada. Portanto lhes dirás, quando oferecerdes o melhor que há nos dízimos, o restante desses, como se fosse produto da eira e produto do lagar, se contará aos levitas. Comê-los-eis em todo lugar, vós e a vossa casa, porque a vossa recompensa pelo vosso serviço na tenda da congregação. Provérbios 3, verso 9 e o 10. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. A questão não está em dar, a questão está em honrar. Honra ao Senhor com as primícias, com o primeiro, com o mais importante, honrar ao Senhor. Honrar. Então nós terminamos a nossa meditação hoje falando de honrar. Por que é que nós precisamos executar o nosso sacerdócio e andar em sacerdócio? Porque vale a pena, porque dá para ser sacerdote, porque o Senhor é digno de toda a honra. Deus é digno de ser honrado. Quando você nega o teu sacerdócio, você nega a honra para Deus. Quando você retira e diz: não, isso aqui não é para mim, eu vou viver assim mesmo, você retira a honra que é para Deus. E quando nós somos sacerdotes do Senhor, nós honramos ao Senhor. Quem nós honramos? Nosso corpo, a nossa vida, nossos amigos, nossos sonhos. Quem nós honramos? O que é a finalidade da nossa concentração? O que é a finalidade dos nossos projetos? Se nós somos sacerdotes, a legitimidade de sacerdócio vai ser honrar o Senhor sempre. Honre ao Senhor. Todo sacerdote deve honrar ao seu Senhor. E o sacerdócio em Cristo honra o papai por causa do sacrifício do filho. Seja sacerdote na sua casa. Amém? Eu não estou aqui olhando para você para apontar o dedo para você, nem para julgar você. Não é esse o nosso trabalho, mas incentivar para que você tenha uma vida profunda com Deus. Não rasa, não superficial, mas algo profundo na presença de Deus. Você precisa valer a pena viver. Para a gente chegar um dia diante de Jesus e Jesus olhar para nós e dizer: entra no gozo eterno, servo bom e fiel. Você produziu, o teu sacerdote foi produtivo. Amém? Você pode fechar os olhos para orar comigo?
Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, Senhor Deus, por todo o entendimento que o Senhor tem derramado sobre nós, sobre essa casa nessa noite. Meu Pai, é muito bom, Senhor Deus, meditar, Senhor Deus, e entender como as Tuas palavras, como a Sagrada Escritura se completa, se fecha, se preenche. Senhor Deus, ensina, Senhor Deus, os princípios desse sacerdócio para essa igreja aqui, Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, muitos de nós aqui não aprendemos o sacerdócio com os nossos pais. Muitos de nós, Senhor. Muitos de nós aqui somos os primeiros a andar nesse caminho. E a Tua palavra diz aqui que o sacerdócio precisa ser passado de pais para filhos. Senhor Deus, ajude nós, Senhor Deus, nós precisamos que do céu o Senhor nos anime, que o Senhor nos vivifique, para a gente conseguir passar isso para a próxima geração. Senhor Deus, eu quero passar para a minha próxima geração o meu sacerdócio. Em nome de Jesus, Senhor. Para que essa igreja aqui um dia consiga passar o sacerdócio para a próxima geração. Para que a próxima geração execute ainda melhor o seu sacerdócio na Tua presença, Pai. Como profetas, como apóstolos, como evangelistas, como missionários. Seu Deus, como pastores. Nós oramos, Pai, que os pais, os homens dessa igreja entendam isso profundamente no seu coração. Um coração humilde e quebrantado sobre o sacerdócio sobre os seus filhos. Em nome de Jesus, Pai, subjuga, em nome de Jesus, toda infiltração de demônios. Em nome de Jesus, Pai, que haja recuperação de todo lugar de autoridade. Para que cada homem, cada mulher, pai, mãe, marido, esposa, tome de volta o seu lugar como autoridades instituídas. Em nome de Jesus, que o Senhor reine sobre nós com toda a plenitude de Espírito. Amém. Amém. Amém.